Opa, então, continuando, né? Então, esse aí foram os antecedentes da expansão marítima europeia, porque, pessoal, de certa forma, a expansão marítima da Europa na Idade Moderna, ela foi uma continuação, foi um desdobramento dessa expansão europeia na Baixa Idade Média, né, com cruzadas, reconquista, né, da Península Ibérica, ataques italianos ali no norte da África. Só que os europeus na Baixa Idade Média, eles não tinham tanta motivação para tentar sair ou cruzar ou atravessar o Oceano Atlântico e nem tinham os meios tecnológicos para isso, né? Mas já o renascimento comercial e urbano, na Baixa Idade Média, foi criando um impulso inicial que foi desenvolvido no século XV e XVI e que, casado com os novos armamentos, a nova tecnologia naval, a nova realidade política e o próprio crescimento natural da economia de mercado, né, de uma economia voltada para o comércio, vai impelir, vai empurrar os europeus para outros territórios. Então, o que nós temos aqui, ó, as origens e motivos da expansão marítima europeia. Ok? É a continuação do desenvolvimento comercial medieval e do impulso expansionista europeu, que foram intensificados pela, primeiro, busca de metais preciosos. Aumentou na procura por metais preciosos, como a gente viu. Busca de novas rotas comerciais para o Oriente, em razão desse domínio turco, né, que nunca interrompeu o comércio de especiarias. Ao contrário, os turcos continuaram vendendo as especiarias, porque eles lucravam com isso, né? E os italianos, aí vai dependendo da época, Veneza conseguiu um acordo com os turcos, depois estava em guerra com os turcos, então ficava aquela situação bem instável e o preço tendia a aumentar porque os turcos estavam controlando, né, as principais praças fornecedoras, né, de especiarias. Então havia realmente essa necessidade de buscar uma rota alternativa, para não depender tanto dos turcos, né, e também dos italianos, né? E também havia a busca de terras, né, como a gente viu, para aquela pequena nobreza, os setores da nobreza que estava em declínio, ou com a renda feudal em declínio. A expansão também, ou então o impulso expansionista, foi também intensificado pela centralização política. Interessava os monarcas a expansão marítima, né, para obter mais ouro e prata, para aumentar o seu prestígio frente aos outros monarcas, num quadro de rivalidade, né, entre os próprios monarcas. Ela foi intensificada também a expansão pela mentalidade renascentista que nós comentamos há pouco, né, e foi intensificada e possibilitada pela Revolução Militar e as novas técnicas náuticas, marítimas. Características da expansão marítima europeia da Idade Moderna. Bom, ela contou com o apoio dos monarcas e da igreja. Ela foi feita em parceria da burguesia, né, com os burgueses, né, faziam parceria com os monarcas, com os governos, né, para conseguir participar da expansão e ter ganhos comerciais, lucro na própria expansão. A expansão levou ao estabelecimento de feitorias, que são bases comerciais e militares. É uma mistura ao mesmo tempo de uma pequena fortaleza, né, às vezes até de um castelo, mas uma fortaleza que era também um depósito, um armazém, uma base comercial que foram sendo estabelecidas no litoral da África e da Ásia. Os europeus não conseguiram conquistar, nessa época, o interior da África e da Ásia. Não tinham ainda capacidade para isso. Eles vão conquistar o interior da América, o litoral interior da América. E lá na América, no Novo Mundo, a gente vai ter, de fato, a colonização. Então a expansão marítima leva ao estabelecimento de feitorias, na África e na Ásia, o estabelecimento de colônias, a conquista territorial de colônias no continente americano, no Novo Mundo. Como vocês sabem, Portugal foi pioneiro na expansão marítima. O Reino de Portugal foi pioneiro, né, na expansão marítima. Por que isso? Primeiro, Portugal teve uma centralização política precoce. Ainda lá na crise do século XIV, ainda estava ocorrendo Guerra dos 100 Anos na França contra a Inglaterra, não tinha nem acontecido a Guerra das Duas Rosas lá na Inglaterra, a Espanha ainda não estava unificada. Portugal estabeleceu uma monarquia centralizada num evento histórico chamado Revolução de Avis. Tem esse nome, uma nova dinastia, a dinastia de Avis, assumiu o trono. Ela assumiu o trono de Portugal numa guerra civil da nobreza portuguesa pelo trono do país. A nobreza ficou dividida entre dois candidatos. Um nobre, o Dom João de Avis, que virou rei Dom João I, que contou também com o apoio da burguesia, e o rei de Castelo,
que também era chamado de Dom João, né, também era o Dom João I de Castela. A nobreza portuguesa ficou dividida, a parte da nobreza apoiando o Dom João de Avis, outra parte apoiando Castela. O Dom João venceu essa luta, consegue então estabelecer uma monarquia mais centralizada, e isso deu vantagem a Portugal em relação às outras monarquias. Portugal também tinha uma forte tradição de cruzada, porque Portugal, como a gente viu, foi formado naquela reconquista cristã, né, na luta contra os muçulmanos, né? E essa tradição de cruzada, a nobreza portuguesa, a monarquia portuguesa manteve com a ideia de continuar combatendo os muçulmanos fora da Europa, em especial no norte da África, né, no Marrocos, e conseguir dominar o norte da África para chegar no Egito e do Egito alcançar a Palestina, a Síria e libertar Jerusalém. Então a ideia de libertar Jerusalém continuava sendo um objetivo aí na cabeça da monarquia, da nobreza e da igreja em Portugal, né? E nessa tradição de cruzada merecem destaque as ordens militares, as ordens de cavalaria, como a Ordem de Cristo, né? A Ordem dos Templários, a Ordem de Avis, que vão ter um papel fundamental na liderança da expansão marítima e dessas conquistas ultramarinas. Portugal tinha também tem uma posição geográfica favorável, né? Quer dizer, Portugal é o país mais ocidental da Europa, né? É um país na costa atlântica e próximo da África, né? Quer dizer, próximo ali do Marrocos. Então, aquilo também favoreceu. E a dinastia de Avis, que assumiu o trono no final do século XIV, realmente tinha um compromisso com a expansão marítima, né, com essa ideia de aumentar o seu prestígio, obter mais terras, né, obter recursos econômicos. E nessa história do envolvimento da dinastia de Avis com a expansão marítima, merece destaque o famoso príncipe Dom Henrique o Navegador, né, o duque de Viseu, que nunca reinou em Portugal. Ele era filho de Dom João I, depois um irmão dele virou rei, não um sobrinho dele virou rei, mas ele estava ali, né, uma influência muito grande na corte, defendendo esse projeto expansionista de Portugal. Então o Dom Henrique o Navegador se destacou de fato nesse projeto. A figura dele foi importante, né, nesse envolvimento da monarquia portuguesa com a expansão marítima. Aqui, pessoal, eu coloquei uma cronologia das etapas da expansão portuguesa. Deixa eu passar aqui para o outro lado. Eu não vou comentar tudo não, porque é uma cronologia só para vocês terem uma noção. Então aqui, ó, no primeiro momento, Portugal, até por uma questão meio óbvia, né, vai concentrar a expansão no norte da África, nas ilhas do Atlântico, né, com aquela ideia de conquistar o Marrocos, ou dominar territórios no Marrocos, envolvendo cruzada, controlar as rotas comerciais que atravessavam o Saara, né, rotas de escravos, de ouro, de marfim. O ponto de partida foi a conquista da cidade de Ceuta, no Marrocos. Ceuta hoje pertence à Espanha. Ceuta foi o primeiro território ultramarino de Portugal. O próprio Dom João I participou dessa conquista em 1415. Né? Nessa época, os portugueses descobriram a Ilha da Madeira, né, e o arquipélago dos Açores, né, aquelas ilhas atlânticas do leste atlântico, mais próximas da África de Portugal, colonizaram aquelas ilhas. Eles não criaram feitorias, não, eles colonizaram, né, ocuparam aquelas ilhas que eram despovoadas e introduziram o sistema de capitanias hereditárias, de escravidão negra. Começaram a plantar também cana-de-açúcar, né, em parceria com capital estrangeiro. Inicialmente era o capital italiano, sobretudo de Gênova. Esse modelo depois Portugal vai adotar no Brasil em larga escala, com capitanias hereditárias no Brasil, utilização de mão de obra de escravos negros, plantação de cana-de-açúcar, né, parceria, no caso do Brasil, sobretudo com os holandeses, né, com os flamengos. Mas Portugal já estava desenvolvendo um modelo, né, que depois seria aplicado em larga escala no Brasil, agora, na primeira metade do século XV, nas ilhas do Atlântico. Que a gente pode até falar que serviram de laboratório, né, para a construção do Império Colonial Português. Né? Aí vocês têm algumas datas importantes, não mais famosas, na expansão portuguesa ali no norte da África. A partir da segunda metade do século XIX, do século XV, segunda metade do século XV, a costa da África Ocidental foi sendo dominada pelos portugueses, e lá os portugueses estabeleceram feitorias para obter escravos, ouro, marfim e pimenta. Escravos ou para fornecer para os muçulmanos, escravos que eram enviados para Portugal, né, no final do século XV, em Lisboa, 10% da população de Lisboa era formada por africanos, escravos, né, ou para serem utilizados nas ilhas do Atlântico. Então vocês têm aqui alguns momentos famosos. E o mais famoso deles foi no final, quando, em 1488, Bartolomeu Dias contornou o sul da África, né, o Cabo das Tormentas, o Cabo da Boa Esperança. Então, ele chega ali bem naquele encontro do Oceano Índico com o Oceano Atlântico.
Então, na prática, ele estava abrindo caminho, né, para uma nova rota na direção das Índias, uma rota que passaria, que o famoso périplo africano iria contornar a África. Pessoal, deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu esqueci de botar em modo de avião, daqui a pouco vou começar a me ligar. Rapidinho, tá? Eu não vou parar a gravação, não. Espera aí que eu vou tentar botar aqui no modo de avião. Rapidinho. Vocês vão ficar vendo isso, mas aguenta aí, aguenta as pontas. Pronto. Pronto, aí a gente fica mais tranquilo, né? Aqui, ó. Deixa eu só enquadrar. Isso. Porra, ele tá mandando coisa pra mim. Isso que agora acabou. Ups. Tá. Então, Bartolomeu Dias, parei aí, né? O Bartolomeu Dias contorna o sul da África. Então, estava preparando um caminho aí na direção das Índias, sem precisar passar pelo mar Mediterrâneo, controlado pelos turcos e pelos italianos. Só que, exatamente nesse momento, alguns anos depois, os espanhóis, na expedição do Colombo, descobriram a América. E aquilo gerou uma tensão entre Portugal e a Espanha, porque parecia que, num primeiro momento, ficou aquela dúvida se o Colombo havia chegado de fato no Novo Mundo, no novo continente. No caso, ele foi no Caribe, né, no primeiro momento. Ou se ele havia realmente descoberto as Índias por um caminho ali pelo oeste, né, indo em linha reta, saindo da Espanha na direção do Ocidente, né, para chegar na Ásia. Ou então, qual seria o caminho melhor? Esse aqui que o Colombo aparentemente havia descoberto, ou então continuar o caminho de Portugal, de fazer o périplo africano. Diante daquela dúvida, né, quase que Portugal e Espanha entraram num conflito, numa guerra. Porque Portugal queria o monopólio, né, do comércio com as Índias, porque estava investindo na busca de um novo caminho para as Índias, né, passando pela África. Para evitar a guerra entre dois estados católicos aliados, né, da Igreja, o Papa Alexandre VI propôs uma divisão das terras descobertas, lançando uma bula chamada Bula Inter Cetera, em 1493, né? Estabelecendo a divisão das terras descobertas, ou a descobrir, tendo como uma linha de demarcação um meridiano de 100 léguas a oeste de Cabo Verde. O rei de Portugal, na época, João II, não aceitou. Aí Portugal e Espanha, na verdade era Castela e Aragão, né, negociaram um outro acordo, que foi o famoso Tratado de Tordesilhas de 1494. Também dividindo as terras descobertas a descobrir, mas agora com uma linha de demarcação, tendo com um meridiano a 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Vocês têm um mapa aqui, ó. Vamos lá passar para o mapa para dar uma olhada. Aqui, o Império Português. Aqui, ó. Aqui nesse primeiro mapa, estão vendo? A linha pontilhada a Intercetera, que daria a Portugal só uma pontinha do Brasil, e outra linha de Tordesilhas, né, que ampliou a área que Portugal poderia adquirir na América do Sul. E, em verde, foi um outro tratado, o Tratado de Saragossa, de 1529, para definir o controle ali sobre territórios no Extremo Oriente. Como Portugal insistiu em colocar essa linha na demarcação mais a oeste, né, para muitos historiadores seria um sinal, um indício de que Portugal já tinha noção da existência da América do Sul, ou de terras na América do Sul, né? E de acordo com essa visão, quando Cabral chegou aqui em 1500, ele na verdade tomou posse de um território que Portugal já sabia da existência. Esse é um dos argumentos para justificar a expansão da linha de demarcação. Ok? Aqui, ó, tem a mesma linha mostrando aqui o território na América do Sul. Beleza? Vou voltar lá para o esquema. Bom, assegurado esse acordo com a Espanha, Portugal continuou a expansão na direção da Ásia, né, que era o seu grande objetivo, né, e descobre uma nova rota para as Índias, com a chegada do Vasco da Gama em Calicut, na Índia, e com isso Portugal foi estabelecendo feitorias na costa asiática, dominando várias cidades. Eu coloquei aqui alguns momentos importantes dessa expansão, que foi prioridade para Portugal até o final do século XVI, pessoal. Só depois, a partir do século XVII, que o Brasil virou prioridade para Portugal. De toda forma, Portugal chega também na América do Sul, né, e conquista uma parte da América do Sul, né, a chamada América Portuguesa, ou Brasil, e como todos sabem, a chegada se deu com a descoberta do Brasil, o após do Brasil, por Pedro Álvares Cabral,
em 1500, né? Ele chega na Bahia. Só que entre 1500 e 1530, Portugal não tentou colonizar de fato o Brasil. Ela, nessa chamada fase pré-colonial, ela buscou estabelecer feitorias na exploração do pau-brasil, entrando em acordo com os índios. A feitoria tinha essa característica, né? Os portugueses na feitoria, os portugueses ou qualquer outro europeu na feitoria, eles mantinham um comércio com a população nativa que vivia naquela região ali fora, né, da feitoria. Né? Isso aí aconteceu com os índios na exploração de pau-brasil. Mas diante das ameaças dos outros países efetivamente ocuparem o Brasil, né, colonizarem o Brasil, Portugal acabou optando pela colonização a partir de 1530, né, adotando aquele sistema de capitanias hereditárias em um primeiro momento. Muito bem. Na medida então que os europeus, portugueses, espanhóis, franceses, ingleses, né, holandeses, estabeleciam impérios coloniais, controlavam feitorias, desenvolviam novas rotas comerciais e, ao mesmo tempo, os governos gastavam cada vez mais, né, no processo de formação da monarquia centralizada e precisavam de cada vez mais ouro e prata de dinheiro, surgiu uma política econômica que na época não tinha nome. O nome foi dado depois que essa política econômica desapareceu. O nome foi dado a partir do final do século XVIII, nem do século XIX. Essa política econômica foi chamada de mercantilismo, que foi a política econômica dos governos europeus na Idade Moderna. O objetivo era fornecer recursos, metais preciosos para o Estado. Adotando que práticas, seguindo que ideias? A primeira delas, o metalismo. A ideia de que os metais preciosos, ouro, saiu ouro, né? Ouro e prata são considerados a principal riqueza de um país. E o Estado precisa controlar fontes de ouro e prata para poder se manter. Isso aí também foi chamado de bullionismo, vem de bullion, em inglês, são os lingotes de ouro, né? Ou então de prata. Ora, para tanto, o Estado, né, os governos europeus fizeram uma forte intervenção na economia, estimulando o comércio, né, até para poder taxar um comércio mais rico, né, e ter uma fonte de arrecadação, ou estimulando o comércio para conseguir obter ouro e prata. E fazendo uma alta tributação, né, para arrecadar recursos para o Estado. Nesse estímulo ao comércio, a ideia era estabelecer a balança comercial favorável, o superávit comercial, no caso do comércio externo, né? Quer dizer, exportar muito e importar pouco. Uma das medidas era o protecionismo alfandegário. Você protege o produto nacional ou o mercado internacional contra a concorrência de produtos estrangeiros e reduz a importação. Você vai então taxar, sobretaxar, cobrar impostos mais elevados em cima dos produtos importados. Ok? Outra medida era estabelecendo monopólios comerciais. Quer dizer, o chamado monopólio régio, monopólio do rei do Estado, só o rei podia comercializar alguns produtos, então alguns produtos podiam ser comercializados por empresas privadas ou de capital misto, meio estatal, né, meio privado, as chamadas companhias comerciais privilegiadas da burguesia ou em parceria entre o rei e a burguesia. E outra estratégia era a exploração de colônias. E aí veio a criação do famoso antigo sistema colonial. O sistema colonial, o colonialismo mercantilista do século XVI, XVII, XVIII, com a criação de colônias fornecedoras de matérias-primas para a metrópole, né? Ou seja, para a potência europeia, fornecedoras de metais preciosos, ou, na ausência de metais preciosos, fornecedoras de gêneros agrícolas tropicais, sobretudo o açúcar, que tinha um valor muito elevado na Europa, estava sendo cada vez mais consumido, inclusive pelas camadas populares, né? Para tanto, foi fundamental controlar o comércio externo da colônia, por meio do pacto colonial ou exclusivo comercial. A colônia só poderia vender para a sua metrópole, a colônia só poderia comprar da sua metrópole, né? O comércio externo da colônia monopolizado pela metrópole, né? A produção colonial, numa época pré-industrial, pessoal, sem máquinas, vai depender do uso intenso de mão de obra, uma mão de obra em larga escala, mão de obra barata, e que não podia ser remunerada, senão ficaria muito caro o produto, né, no final. Então a ideia era o uso maciço do trabalho compulsório, trabalho forçado, não remunerado, de escravos ou de servos. A servidão nas colônias, no caso na América colonial, ela ocorreu mais na América espanhola, utilizando a mão de obra indígena, porque já havia formas de servidão entre os incas e entre os astecas, e os espanhóis adaptaram essa servidão nativa para fins de colonização. Agora, no caso do Brasil, foi mais a escravidão, né? Inicialmente de índios e depois
principalmente de africanos. Lembrando que Portugal já tinha nessa prática de explorar a mão de obra escrava africana. Então a gente vai ter como destaque exatamente isso, né? A escravidão negra africana sendo utilizada principalmente no Brasil, no Caribe e no sul dos Estados Unidos, associada ao tráfico negreiro atlântico, que dava também, era uma fonte importante de renda, né, de lucro para os comerciantes da metrópole. A adoção do sistema de plantation, ou seja, um latifúndio monocultor cultivando um único produto, por exemplo, cana-de-açúcar, e exportador, cultivando esse produto para exportação, né, para o mercado metropolitano. E a sociedade colonial vai ser uma sociedade marcada pela existência de colonos brancos europeus, entre eles uma elite latifundiária que controlava as terras, né, que muitos chamam de aristocracia colonial. Parte dos colonos, aliás, a maior parte era pobre, né, mas além dos colonos de origem europeia, a gente vai ter uma população mestiça, muito numerosa, que de uma forma geral era livre. Uma mestiçagem de colonos, de europeus com índios, ou de europeus, né, com os escravos africanos, ou mesmo entre os índios, né, e os escravos. Em geral, essa população mestiça era livre. Parte tinha terras, mexia com o comércio local e tal, mas estava num status inferior, né, ao do colono europeu, ou do filho do colono europeu. E uma massa de não livres, composta por escravos, né, no caso do Brasil, né, de servos e tal. Ok? Então, isso é em linhas gerais. A gente vai depois pegar essas informações e vamos aplicar no caso da colonização do Brasil, especificamente da colonização da América. Eu adiantei muita coisa, né, da colonização do Brasil, mas depois a gente vai rever isso com mais alguns detalhes. Tudo bem? Pessoal, é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.